Eu não sei se Foi, é no Meet, foi. Pedro, mas eu mesmo não consegui entrar pelo Canvas de jeito nenhum. Ele não aceitava a minha, o meu login. Ele não deixava eu fazer o login, o Canvas. Ó, agora foi. Muito bem, gente. Vamos nós aí para mais uma aula. Essas histórias iniciais aí foram até bom, deu uma animada, o dia hoje foi apertado. Vamos dar sequência à nossa matéria, nós estamos falando de competência, iniciamos na aula de ontem, dissemos que competência é delimitação de jurisdição, delimitação do poder jurisdicional, do poder de dizer o direito no caso concreto. Iniciamos falando do artigo 69 do CPP, que traz os critérios primeiros, indica os critérios de definição de competência. Falamos de competência em razão da matéria, falamos de competência em razão da pessoa e falamos de competência em razão do local. Falamos dos detentores de foro por prerrogativa de função, ou aqueles que têm mais raiva de foro privilegiado. E agora vamos, seguindo a ordem do artigo 69, até mesmo para termos lógica, vamos falar hoje dos demais critérios por meio dos quais se determina a competência, correto? Vou fazer referência a esses critérios, e na próxima aula eu pensei que conseguiríamos fechar o tema competência em 2 aulas, mas não vai ser possível. Na nossa próxima aula a gente encerra o tema competência. Vamos lá. Vou projetar para vocês aí o slide. Qualquer questionamento, fiquem à vontade, podem me interromper. Vamos lá, gente. Nós vimos que um dos critérios de determinação da competência é o domicílio ou residência do réu. Está lá no artigo 69. Nós vimos que qual é a regra no que diz respeito ao local. A regra é que o juiz competente para o processo e julgamento do delito é aquele do local da ocorrência do crime. Se estivermos falando de um crime consumado, do local onde este consumou. Se estivermos falando de um crime tentado, do local onde se executou, do local onde foi realizado o último ato de execução. Pois bem, o artigo 72, ele nos traz uma regra para nos nortear na determinação da competência quando nós não sabemos onde o delito foi cometido. Quando nós não sabemos o lugar da infração, o artigo 72, ele nos fornece a regra de que, neste caso, a competência será afirmada em razão do domicílio ou residência do réu, não conhecendo o local da infração. Como é que estabelece o artigo 72? Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Domicílio ou residência, vocês já estudaram, é um conceito de direito civil, correto? Parágrafo 1º. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á por prevenção. Parágrafo 2º. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Pois bem, gente, olha lá. Residência ou domicílio do réu só vai ser critério de determinação de competência se nós não soubermos qual lugar a infração foi cometida. Somente se nós não soubermos qual lugar a infração foi cometida.
Se a infração, não sabendo o local, essa determinação far-se-á pela residência do réu. Já estabelecido, como vimos, né? E aí vamos pensar lá, como dissemos ontem, nós já não estamos falando aqui, já passada pela fase de análise de competência funcional, passada a fase de análise de competência em razão da pessoa. Primeiro, passada a fase de análise de competência em razão da pessoa. No segundo momento, competência em razão da matéria. Neste terceiro momento de análise de competência é que nós vamos para o local dos fatos. Indo para a análise do local dos fatos, a pergunta que se faz: onde ocorreu o crime? Nós já sabemos que, por exemplo, não se trata de uma pessoa detentora de foro privilegiado, e nós já sabemos que o crime é ou não de determinada natureza, ele pode ou não ser de determinada natureza que tenha vara especializada ou justiça especializada, enfim, esse segundo momento aqui não importa. Mas no terceiro momento, na terceira pergunta que nós fazemos, onde o crime ocorreu? Se nós não soubermos onde o delito ocorreu, aí que nós passamos para este quarto critério. Bom, se nós não sabemos onde o crime ocorreu, a determinação da competência será feita em razão da residência ou domicílio do réu. O juiz competente é aquele juiz onde o réu reside, onde é estabelecido, reside ou é estabelecido seu domicílio. Ok? O parágrafo 2º, o parágrafo 1º fala, se nós estivermos falando de uma pessoa que tem mais de uma residência, a competência será afirmada pela prevenção. O que é a prevenção? Aquele que primeiro se manifestar no caso. Aquele que primeiro se manifestar no caso. Por exemplo, se tivermos mais de uma investigação em andamento, se tivermos investigação em 2 locais em razão da pessoa possuir 2 residências, o juiz que primeiro se manifestar em qualquer desses 2 processos, ele se torna prevento. Beleza? Se manifestar no inquérito, seja manifestar no inquérito no sentido de concessão de prazo ou do deferimento de alguma medida cautelar de qualquer natureza. Toda vez que falar em medida cautelar, vocês pensem, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, beleza? Seria, então, pela prevenção se a pessoa tiver mais de um domicílio ou residência. E o parágrafo 2º, se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Quando se diz o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato, não é o primeiro que tomar conhecimento do fato por ouvir dizer não. É o que primeiro se manifestar em um procedimento, um processo, ou um inquérito em andamento, mais uma vez, deferir uma medida cautelar, ou mesmo no processo propriamente. Suponhamos que o inquérito tenha sido concluído dentro do prazo previsto em lei, dentro do prazo de 30 dias, não foi pedido prazo, não foi deferida nenhuma medida cautelar, mas dentro desses próprios 30 dias, ou imediatamente após esses 30 dias, dentro do seu prazo legal, o Ministério Público propôs a ação por meio da denúncia. Esse juiz aí que tomou conhecimento, que analisou, que recebeu a denúncia, ele é o juiz que se torna competente. É ele que, em primeiro lugar, tomou conhecimento do fato. Conhecimento... Torna prevento, né, Pedro? Exato. Conhecimento processualmente falando. Beleza? Se torna prevento, exatamente. Competência por distribuição. É engraçado, né, gente? Você fala um negócio desse aqui, ó. Isso não é de todo impossível, não. Igual você falar, mas isso aqui é uma regra, não. Nós podemos ter aí pessoas que realmente não têm residência fixa, isso não é incomum. Quer dizer, não é
Não, é incomum, mas tem aquele, sim, se a gente falar, infelizmente, se a gente falar aí, principalmente da baixa criminalidade, é comum as pessoas não terem residência fixa. Pode, sim, ser um critério de determinar a competência. Se a gente falar de uma cidade pequena, é tranquilo. Se a gente pensar em uma metrópole igual São Paulo, ou Belo Horizonte, onde você tem várias varas, você tem ali comarcas que integram, este é um critério que pode ser adotado, que pode ser utilizado para determinação de competência. O critério indicado aqui no parágrafo 2º, ó, se a pessoa não tem residência certa. Competência por distribuição, gente. Competência por distribuição. Então, vamos evoluindo, hein? Vamos evoluindo. Primeira, análise. Tem foro privilegiado? Tem ou não tem? Segunda pergunta, qual é a matéria? O crime é de que natureza? Terceira pergunta, onde o crime foi cometido? Quarta pergunta, se não sabemos onde o crime é cometido, onde reside a pessoa? Estabelecida a competência em razão desses quaisquer desses critérios, estabelecida a competência em razão de um ou mais destes critérios, nós chegamos à fase seguinte, e eu estou seguindo aqui a ordem de evolução do 69 e os próprios dispositivos aqui do CPP. Competência por distribuição. O que vem a ser a distribuição? Olha lá o artigo 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. Parágrafo único. A distribuição realizada para efeito da concessão de fiança ou decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou à queixa prevenirá a da ação penal. É aquilo que eu venho dizendo aí para vocês. Mais uma vez, a precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. Olha lá, gente, aqui em Montes Claros eu não sei como ainda hoje se hoje é organizado da mesma forma. Na época em que eu trabalhava no fórum, na época que eu trabalhava no MP, como é que era? Nós tínhamos duas varas criminais. Uma que tratava, era assim, o júri era exclusivamente de uma e a execução penal era exclusivamente de outra. E os outros crimes que não fossem dolosos contra a vida? Os crimes que não fossem dolosos contra a vida eram distribuídos igualmente entre essas duas varas. A primeira vara criminal tinha execução penal e metade de todos os outros crimes, e metade dos crimes não dolosos contra a vida. A segunda vara criminal tinha crimes dolosos contra a vida, o júri, e metade dos outros crimes não dolosos contra a vida. Pois bem, esses crimes não dolosos contra a vida, eles eram distribuídos entre a primeira e a segunda vara, eles eram, a competência fixava-se por distribuição. Um processo que chegasse lá, um fato, um crime de tráfico, de estupro, de lesão corporal, era dividido entre elas, a competência se estabelecia por distribuição, de maneira automática. Ia para a primeira ou ia para a segunda, por meio de distribuição. Se chegasse um doloso contra a vida, era a segunda. Se tratasse de execução penal, era a primeira, automaticamente. Beleza? Então, o critério de distribuição, o critério de determinação de competência, o critério distribuição, ele só é aplicável quando nós temos, em uma mesma circunscrição judiciária, em uma mesma comarca, mais de um juiz igualmente competente. Nós precisamos de ter mais de um juiz igualmente competente para, dentro desta comarca, a distribuição
ser um critério de determinação de competência. Tranquilo? Olha lá. Parágrafo único traz uma regra que eu já venho fazendo referência aí ao longo da explicação da matéria. A distribuição realizada para efeito de concessão de fiança ou decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá da ação penal. Nós temos um inquérito em andamento. Se neste inquérito foi pedida a prisão preventiva, ou foi solicitada qualquer cautelar, como eu disse, busca e apreensão, prisão temporária, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. O deferimento dessas medidas torna prevento o juiz da ação principal. Beleza? O juiz, ele torna-se prevento para o futuro processo. Conexão, gente. Conexão. Olha lá. Este conceito aqui é um conceito do Fernando Capês. Esse conceito, por mais que ele seja direcionado à conexão, ao Instituto Jurídico Conexão, na verdade, os seus fundamentos também se aplicam ao Instituto Continência. Nós vamos ver aqui que tanto a conexão quanto a continência são critérios de determinação de competência. O conceito apresentado pelo Capês para conexão, ele, de certa forma, se aplica à continência porque os fundamentos são os mesmos. Olha lá para vocês verem como é que ele estabelece o conceito de conexão. Conexão é o vínculo, o liame, o nexo que se estabelece entre dois ou mais fatos que se tornam entrelaçados por algum motivo, se tornam entrelaçados por algum motivo, sugerindo a sua reunião no mesmo processo, a fim de que sejam julgados pelo mesmo juiz, diante do mesmo compêndio probatório, e com isso se evitem decisões contraditórias. Mais uma vez, conexão é o vínculo, o liame, o nexo que se estabelece entre dois ou mais fatos constitutivos de crime, não é isso? Que os torna entrelaçados por algum motivo, sugerindo a sua reunião no mesmo processo, a fim de que sejam julgados pelo mesmo juiz, diante do mesmo compêndio probatório, e com isso se evitem decisões contraditórias. Olha lá, gente. A conexão, então, pode-se dizer que existe conexão quando dois fatos criminosos, dois fatos constitutivos de crime, essa é a ideia, a grosso modo, essa é a ideia de conexão, quando dois fatos constitutivos de crime se relacionam de alguma maneira, e buscando, em razão dessa relação existente entre dois fatos criminosos, com o propósito de que não tenhamos decisões conflitantes, e mais, com o propósito de que tenhamos uma correta aplicação do direito penal, já que se apurarmos tudo em um só processo, nós teremos um conjunto probatório muito mais próximo da realidade. Pelo menos essa é a ideia. Se tratarmos tudo em um só processo, nós teremos ali provas muito mais certeiras, nós vamos trabalhar com todas as provas. E isso fará com que o juiz possa dar uma sentença mais acertada com base no que foi provado nos autos. Essa é a ideia de conexão, esse é o fundamento da conexão.
da determinação da competência desta forma. Como é que está previsto em lei? A conexão, ela vem estabelecida lá no artigo 76. Conexão vem estabelecida lá no artigo 76. Olha como consta do artigo. A competência será determinada pela conexão. Os incisos trazem as hipóteses de conexão. Quando é que haverá conexão? Inciso 1. Se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras. Se ocorrendo duas ou mais infrações, então nós necessariamente temos mais de uma infração, ocorrendo duas ou mais infrações, elas houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, as pessoas podem estar reunidas em um mesmo evento, ou por várias pessoas em concurso, ainda que em diverso o tempo e o lugar de execução, ou por várias pessoas, umas contra as outras. Dessas possibilidades de conexão indicadas no inciso 1, nós temos, vocês sempre vejam, gente, nós temos, então, mais de um delito. Nós temos mais de um delito. Dessas possibilidades indicadas aqui, nós temos 3 conceitos doutrinários, que é conexão intersubjetiva por simultaneidade. Quando é que há conexão intersubjetiva? Intersubjetiva é que nós temos várias pessoas. Por simultaneidade, quando é que há? Quando o delito é cometido ao mesmo tempo por várias pessoas. Se os delitos, é mais de um delito, se os delitos forem cometidos ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, nós vamos estar diante da conexão intersubjetiva por simultaneidade. Simultaneidade. Situação 1. Situação 2. Se os delitos forem cometidos por várias pessoas em concurso de pessoas, seja coautores, seja autores e partícipes, mas da mesma forma, mais de uma infração, e essas pessoas, mesmo havendo os delitos não sendo simultâneos, sendo diverso o tempo ou o lugar de cometimento do delito, vejam a situação, mais de um delito, várias pessoas em concurso, ou seja, ajustadas entre si, mais de um delito, delitos cometidos em situações de lugar e ou tempo diferente. Essa segunda situação é a intersubjetiva, chamada de intersubjetiva concursal. Pessoas cometendo mais de um delito em concurso, pessoas cometendo mais de um delito em concurso, embora em situações diversas de tempo e lugar. E nós temos a terceira modalidade de conexão, de competência determinada por conexão, quando nós estamos diante de várias pessoas que cometem delitos um contra as outras. Vocês pensem aí numa briga generalizada, por exemplo, nós temos várias pessoas cometendo delitos uma contra as outras. Nós temos conexão intersubjetiva por reciprocidade. Umas pessoas, umas contra as outras. Ok? Essas são as 3 possibilidades de conexão indicadas no inciso 1. E eu já vou indicar para vocês de que forma a conexão interfere na determinação da competência. Se nós temos mais de um delito, pode ocorrer de que
a competência de em razão da natureza, seja de competência de um juiz de uma determinada vara, e outro, em razão da sua natureza, seja de competência de outro juiz ou de outra vara. Daí porque a gente tem que saber os critérios de determinação de competência por conexão, ok? Segunda possibilidade, artigo 76, também ocorrerá conexão se, no mesmo caso, houverem sido praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Mais uma vez, se no mesmo caso, ou seja, nós estivermos falando de um mesmo caso, nós estamos falando de um mesmo evento. Se no mesmo evento, uma das infrações tiver sido praticada para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir a impunidade ou a vantagem em relação de qualquer delas. Você tem duas infrações, uma foi praticada para garantir ou facilitar, ocultar ou garantir o sucesso da outra. Nós temos duas infrações. Neste caso, também disse que há conexão entre elas. No inciso 1, nós temos a conexão em razão da participação de muitas pessoas. Mais de uma infração, muitas pessoas. Aqui na linha 2, nós temos mais de uma infração, mas pode ser que nós nem tenhamos mais de uma pessoa. No caso do inciso 2. Mas nós temos podemos ter mais de uma infração, e uma infração, vamos falar de duas infrações cometidas por uma só pessoa para ficar fácil de entender. Suponhamos que o autor do delito, ele entrou numa residência e estuprou a sua vítima. Ele estuprou a sua vítima. Ao estuprar a sua vítima, durante o estupro, foi visualizado, ele foi visualizado pelo vizinho da vítima. E aí, após realizar o estupro, ele pula o muro, vai lá no vizinho da vítima e mata o vizinho. Mata o vizinho para garantir para conseguir, né, facilitar, garantir a sua impunidade. Para garantir a sua impunidade, ele vai acabar com provas. Essa era a sua ideia. Neste caso, fala-se que a conexão é objetiva, lógica ou material, porque a conexão que existe aqui é tão somente a maior conexão que há entre os fatos, e o que motiva é a circunstância de um deles ter sido cometido, ainda que pela mesma pessoa, mas com o propósito de garantir o sucesso, a vantagem ou a impunidade do outro delito. Fatos conexos, crimes conexos. E o inciso 3, que traz a terceira possibilidade de conexão, consta quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Essa é a chamada de conexão instrumental ou probatória. Conexão instrumental ou probatória. Aqui também nós não necessariamente precisamos de mais de um autor, mas nós precisamos, todas as vezes que se fala em conexão ou continência, gente, nós precisamos de mais de um delito. Toda vez que se fala em conexão ou continência, nós precisamos de mais de um delito. No inciso 3, a prova de um delito, o que é utilizado como prova para um delito,
ele pode, isso aqui é uma situação prática, ele pode também servir de prova para demonstração de outro crime. Crime esse que, de repente, nem apresenta nenhuma conexão. Crime pode nem mesmo apresentar conexão. Ele não, perdão, não é apresentar conexão, gente. Ele pode não apresentar conexão objetiva, é isso que eu quero dizer. Os delitos podem nem apresentar conexão objetiva. Nós podemos estar diante de dois crimes cometidos de maneira isolada, ok? Vamos falar de furto, né? Você tem dois furtos cometidos de maneira isolada, dois roubos. Roubo é melhor. Nós temos dois roubos cometidos de maneira isolada, nenhum deles foi cometido, um não foi cometido para assegurar nem a vantagem, nem a impunidade, nem a vantagem, a impunidade, ou facilitar o cometimento do outro. Não houve quaisquer dessas circunstâncias, portanto, nós não estamos falando de conexão objetiva, mas são dois delitos, por exemplo, em que a pessoa se valeu do mesmo modus operandi. Quem cometeu os roubos, fatos isolados, fatos que não encontram relação entre si, essa relação de um ser garantia de cometimento ou de sucesso do outro, fatos isolados, mas utilizou-se do mesmo modus operandi. Valeu-se do mesmo, nós estamos falando de um roubo, valeu-se do mesmo revólver, utilizou-se da mesma motocicleta, correto? Valeu-se do mesmo modus operandi. Nessa circunstância, nós podemos falar da existência da conexão instrumental ou probatória. Convém a reunião dos dois fatos em um só processo, para que nós tenhamos uma responsabilização penal mais próxima da realidade. Beleza? Isso é conexão. E na continência, gente? E na continência? A continência é um tiquinho diferente. A continência, ela também é um instituto de direito processual. Ela também é um instituto de direito processual. Como disse para vocês, os fundamentos apresentados pelo Fernando Capês em seu conceito, eles são os mesmos fundamentos que justificam a continência. Na conexão, nós temos dois fatos que se encontram relacionados. Na continência, nós podemos ter, sim, dois fatos, em razão de termos mais de uma pessoa, por exemplo. Mas por mais que nós possamos ter mais de dois fatos, aos olhos da lei, trata-se de um só crime. Aos olhos da lei, trata-se de um só crime, e por isso se diz que... Por que se fala em continência? Fala-se em continência porque do crime, pela dinâmica da execução do delito, essa é a ideia, pela dinâmica da execução do delito, um crime está contido dentro do outro, aos olhos da lei. Um crime está contido dentro do outro pela dinâmica da execução do fato, dos delitos, né? Dos delitos, porque nós temos mais de um aqui, já que nós estamos falando em determinação de competência por continência. Nós estamos falando de determinação de competência por continência, nós temos mais de um fato que isoladamente pode ser considerado crime, porém, aos olhos da lei, em algumas circunstâncias, nós vamos ver aqui, entende-se que há apenas um delito. Pedro, no caso, um crime absorve o outro e se torna um só, tipo, dentro do processo? Não.
Na verdade, o que nós temos quando há a continência, nós vamos ver aqui, é que a gente tem um só delito, não é o que ocorre, não é a circunstância de um crime absolver o outro, não. Não é como a gente vê que ocorre em alguns delitos, como, por exemplo, aquela evolução própria no cometimento do crime. Aqui, na verdade, nós vamos ver aqui que nós vamos falar de aberratio ictus, aberratio delicti, que são conceitos que vocês já estudaram, erro de execução, são situações em que atingiu-se mais de uma pessoa com uma só conduta, e aí nós, aos olhos da lei, nós temos só, se estivermos falando de um concurso formal imperfeito, nós vamos ter um concurso formal perfeito, nós vamos ter um só crime com a pena majorada. É nessa circunstância em que nós temos dois delitos, a depender da figura jurídica presente, nós vamos ter, em tese, dois delitos, mas que, aos olhos da lei, serão considerados apenas um. Olha só para vocês verem, só para ter uma ideia aqui do o que eu estou querendo dizer. Quais são as possibilidades de competência? A competência ela é determinada pela continência, perdão, competência não, continência. A competência é determinada por continência quando, 1, duas ou mais pessoas forem acusadas de uma mesma infração penal. Vocês viram que na conexão nós temos o cometimento de mais de um crime. Para falar que os delitos são conexos, nós temos o cometimento de mais de um crime. Aqui, na continência, nós temos um só crime, porém, ele foi cometido por mais de uma pessoa. Nós podemos ter concurso, olha só para vocês verem que doidura, nós podemos ter concurso de pessoas, tanto na conexão quanto na continência. Só que na conexão, nós temos cometimento de mais de um crime. Aqui na continência, nós temos cometimento de apenas um delito. E por que há a determinação da competência por continência? Por que se fala de determinação de competência por continência? Porque todos é uma consequência natural da conexão e da continência que os processos sejam reunidos em um só. Se nós tivermos 5 pessoas que cometeram um homicídio, por exemplo, vamos falar de homicídio não, porque tem um procedimento do júri. Se nós tivermos 5 pessoas que em concurso cometeram uma lesão corporal grave contra uma só vítima, nós vamos ter um só crime cometido em concurso de pessoas. Como é que nós vamos determinar quem vai ser competente? Nós vamos ter, neste caso, a reunião de todos os responsáveis, porque todos vão responder, todos 5 vão responder. Nós vamos ter a apuração da responsabilidade de todos eles em um só processo. Isso em razão de existir continência. O delito de um, essa é a ideia que nos passa a lei, o delito de um está contido dentro do outro. Aquele único delito foi formado pela soma da conduta de todos eles. Situação 1. Situação 2. Nós sabemos que o Código de Processo Penal, a parte geral do Código Penal, ela sofreu uma reforma no ano de 1984, acho que foi. Ela sofreu uma reforma posterior ao CPP. Então, no artigo 77, ele fala que também a competência vai ser determinada por continência. O inciso 2 fala nos casos em que a infração seja cometida com base nas condições previstas no 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal. Como nós tivemos uma atualização, uma reforma da parte geral do CPP, e esses artigos estão na parte geral,
o 51 tornou-se 70, o 51, parágrafo 1º, tornou-se 70, o 53 tornou-se 73 e o 54, 74. Aqui, só rapidinho, vamos ver rapidão. Código Penal. Vocês visualizam o código aí ou estão visualizando o slide? O slide, Pedro. O slide? Espera aí um pouquinho. 70, 73 e 74. São situações em que vocês já estudaram também. Aqui. São as figuras do concurso formal, erro de execução e resultado diverso do pretendido. Nessas situações, disse que também há continência. Vamos falar delas aqui, deixa eu acertar aqui. Palmite. Aqui. Agora vocês veem a lei, não veem? Sim. Olha lá, vamos lá. Se nós temos um concurso de crimes em que eles são cometidos em concurso formal, quando é que ocorre o concurso formal? Vamos voltar lá no direito penal. 2 períodos atrás aí, né? Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Se nós estivermos falando de concurso formal, se nós temos 2 delitos, toda vez que falar em conexão e continência, mais uma vez, tem que vir à cabeça de vocês. Eu preciso de mais de um delito. Quando eu preciso de mais de um delito para me fazer valer da conexão e continência como critério de determinação de competência. Se eu não tenho mais de um delito, eu não preciso me preocupar com conexão e continência. Beleza? No concurso formal, se estivermos diante de uma situação de concurso formal em que houve uma só conduta e com uma só conduta cometeu-se 2 ou mais crimes, vocês lembram daquela situação clássica lá em que a pessoa atira em quem ele quer acertar, a munição transfixa a pessoa que ele queria matar a pessoa, mas ele queria ter tanta certeza que ele falou, vou dar um tiro nela de fuzil. Transfixa a vítima que ele queria atingir e atinge outra pessoa lá atrás. Nós podemos estar aí, uma só conduta, 2 delitos. Temos 2 delitos, como é que nós vamos saber que nós vamos determinar a competência? Vamos nos valer da continência, nesse caso. Concurso formal, continência. Segunda possibilidade de concurso formal, erro de execução. Quando, por acidente ou erro, segunda possibilidade de concurso, segunda possibilidade de continência do inciso 2. Né, que vocês viram aqui, que do inciso 2 do 77. Erro de execução. Quando, por erro ou acidente no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de também ser atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Então, se houver erro de execução, e em erro de execução, em razão do erro de execução, forem cometidos 2 delitos,
dois delitos, da mesmíssima forma, aplica-se, vamos nos valer para determinar competência, vamos nos valer dos critérios de continência, artigo 77. E a última das possibilidades, resultado diverso do pretendido, fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, e se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra dos 70. Então, seja em caso de resultado diverso do pretendido, seja em caso de erro de execução, seja em caso de concurso formal. Em todas essas circunstâncias, quando nós temos cometimento de mais de um delito, o critério de determinação de competência será a continência. E o seu regramento está lá no artigo, a sua primeira referência, né? A sua primeira referência está lá no artigo 77. Sua primeira porque a circunstância da competência ser determinada por continência, nós vamos ver aqui, traz uma série de consequências. Olha que bagunça. Um monte de palavra, tudo igual, né? A circunstância da competência ser determinada por continência, regra do artigo 77, traz uma série de consequências que nós vamos ver aqui agora. Primeira delas, olha lá, o artigo 78, ele traz algumas regras quando nós temos a competência determinada por conexão ou continência. Mais uma vez, hein, gente? Toda vez que pensar em conexão ou continência, vocês têm que pensar cometimento de mais de um delito. Sempre e sempre. Cometimento de mais de um delito, ou no caso da continência do parágrafo 1º, nós temos concurso de pessoas, mas por uma ficção da lei, no concurso de pessoas, entende-se que todos cometeram um só delito. É por isso que eu disse para vocês, quando eu digo que um delito está contido dentro do outro, que isso se dá em razão dos olhos da lei. Correto? Mas vamos lá. Artigo 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. Olha lá. No concurso entre competência do júri e de outro órgão de jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. A época em que eu trabalhava aqui na promotoria, nós tínhamos muito os homicídios em decorrência de acerto, grande maioria dos homicídios eram em decorrência de acerto de droga. E aí, em um só processo, nós tínhamos o crime de tráfico e o crime de homicídio. O crime de tráfico era de competência de uma das varas comuns que eu disse para vocês. Mas e o crime doloso contra a vida? E o homicídio? O homicídio é doloso contra a vida. E doloso contra a vida? Doloso contra a vida é tribunal do júri. Temos conexão? Temos aqui, ó, conexão probatória entre, poderemos falar, nós temos conexão probatória entre os dois fatos. Ou melhor do que isso, nós temos aquela conexão, nem probatória não, né? Se você comete um homicídio para garantir o seu empreendimento, você comete um homicídio para garantir o sucesso do empreendimento de droga, nós podemos falar aqui da conexão objetiva lógico-material. Você comete um homicídio a pessoa comete um homicídio para continuar com o empreendimento dele lá, para não ser incomodado. Neste caso, nós temos o crime de tráfico, que seria da vara comum,
E temos crime doloso contra a vida. Crime doloso contra a vida é do júri. O que acontece? O júri atrai a competência para os dois. O júri torna-se competente tanto para o crime doloso contra a vida, quanto para os crimes que são conexos a ele. Correto? Seja conexo, seja em caso de conexão, seja em caso de continência. Isso na situação, inciso 1. Inciso 2. E no concurso entre jurisdições de mesma categoria, se nós estivermos falando em jurisdições de mesma categoria, vocês entendam, quando nós não estamos falando de primeira e segunda instância, nós não estamos falando de primeira e segunda instância, nós estamos falando de jurisdição de mesma categoria. Primeira, suponhamos, 2 delitos, não há foro privilegiado, nem vara especializada. Não existe foro privilegiado, então nós não estamos falando não vamos falar de continência, não, vamos falar de conexão. Várias pessoas cometendo vários delitos. Ninguém é detentor de foro privilegiado, e não se trata de delito de nenhuma matéria específica para a justiça especializada, justiça comum. Pois bem, sendo as justiças de mesma categoria, está lá no inciso 2 do artigo 78, como é que nós vamos saber? Foram vários crimes, nós temos uma conexão, várias pessoas cometendo vários crimes. Nenhuma delas detentora de foro privilegiado, nenhum delito de justiça especializada. Como é que nós vamos saber qual juiz vai ser competente? A linha A. Preponderará a do lugar da infração a qual for combinada a pena mais grave. Se em concurso foram cometidos vários delitos, se esses delitos são delitos distintos, em uma comarca ou na área de uma comarca, os delitos são conexos. Em uma comarca foi cometido, vamos pensar aqui, em uma comarca foi cometido um furto ou um roubo qualificado, e no outro foi cometido um furto ou um roubo simples, com pena menor. Mas os fatos são conexos. Quem vai ser competente? Vai ser competente o do roubo ou furto qualificado. Beleza? Inciso B. A linha B. Prevalecerá do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações se as respectivas penas forem de igual gravidade. Se nós não estivermos falando de roubos qualificados, simples e qualificados, se estivermos falando de roubos igualmente simples, ou melhor, roubos igualmente qualificados. Vamos falar do novo cangaço. Pessoal, no mesmo dia, em concurso de pessoas, foram lá em Gromogol, e lá em Gromogol eles fizeram a lotérica, o banco e os Correios. Aí eles foram lá em Cristália, pertinho, o Botumirim, chegou lá e lá fez só os Correios. Nós temos o maior número eu acho que Cristália e Botumirim são comarcas, né? Francisco Sá, que é comarca que é comarca própria. Em Francisco Sá, chegou lá em Francisco Sá e fez só os Correios. Roubou só os Correios. Roubo qualificado da mesmíssima forma, o mesmo modus operandi. Competente, nessa circunstância, quem será competente, sendo os fatos conexos? O juiz da comarca de Gromogol. O maior número de delitos ocorreu lá, sendo os delitos de igual gravidade. A linha C. Com licença, Pedro. Pois não. Mas aí você falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu entendi a questão, a resposta sua, mas no caso do Correio é competência federal, e no caso do Banco do Brasil é competência estadual. Aí muda, né? Ah, sem dúvida. Muito, muito, muito bem observado, muito bem observado.
Agora, olha só para você ver, muito bem observado, que aí no caso dos Correios, se estivermos falando de agência própria dos Correios, neste caso, a competência é federal. Neste caso, a competência é federal. Muito bem observado. Mas aí você falou uma coisa interessante para abrir um parêntese aqui. E olha só para vocês verem como a Justiça Federal, às vezes, ela dá muita barrigada. Dá muita barrigada, empurra muito serviço. Prestem atenção. Se estivermos diante de uma agência própria dos Correios, e em pequenos municípios onde o Correio funciona como banco postal, não tem agência bancária, um roubo, a mão armada, fortemente armados, com utilização de fuzil, agência própria dos Correios, funcionário dos Correios, né? Chegou lá e roubou 50 mil reais. Se esses 50 mil reais forem todos do Banco Postal, forem do Banco do Brasil, porque lá funciona como agência, por mais que tenha sido colocado um fuzil na cabeça de um servidor dos Correios, o crime é de atribuição de competência estadual. A Justiça Federal entende que só há competência dela se os valores subtraídos, se eles forem dos Correios, porque o crime de roubo, ele é um crime contra o patrimônio. Ele não é um crime contra a vida do servidor, ele é um crime contra o patrimônio. Por mais que possa ocorrer, como ocorre em algumas situações, não é só ameaça exercida com emprego de arma de fogo, pode ocorrer violência. É um crime contra o patrimônio. Sendo um crime contra o patrimônio, se o dinheiro subtraído não for dinheiro dos Correios, se for dinheiro do Banco Postal, ainda que o crime tenha ocorrido dentro de uma unidade própria dos Correios, em que trabalhava um servidor dos Correios, o crime é de competência estadual. Prestem atenção no trem desse. Mas muito bem colocada a observação aí, é exatamente isso mesmo. Nós repensarmos o exemplo aí, retirarmos o Correio e deixarmos aí, então, somente bancos e lotéricas em um lugar e no outro apenas uma lotérica, vamos retirar os Correios aí, porque aí entra a Justiça Federal, a determinação da competência vai ser pelo local onde ocorreu a maior quantidade de roubos. Beleza? Firmar-se-á a competência pela prevenção nos outros casos. Se nós estivermos diante de infrações de mesma gravidade, e se nós estivermos diante de mesma quantidade de infrações cometidas em comarcas diferentes, infrações que se encontram em conexão ou continência, o foro prevalente será estabelecido por prevenção. O foro que vai prevalecer, o foro que será o competente, será estabelecido por prevenção. Aquele que primeiro tomar conhecimento processual, aquele em que primeiro houver uma manifestação processual a respeito dos fatos. Beleza? Aqui, vamos terminar a prevalência. Isso, depois, na próxima aula, a gente fala de separação de processos. Mas vamos terminar aqui a prevalência, viu? Inciso 2, inciso 1. Falamos do júri. No inciso 2, ele se refere a jurisdições de mesma categoria, e o inciso 3 se refere no concurso de jurisdições de categorias diversas, de diversas categorias, predominará a de maior graduação. Se nós tivermos crimes cometidos em concurso, e neste concurso, suponhamos que a gente esteja falando aí de concurso em que crimes cometidos em concurso, em razão
Olha só para vocês verem como é que esse dente de competência é costurado. Em razão do foro privilegiado, de um dos integrantes, daqueles que cometeram várias infrações em concurso, um deles é detentor de foro privilegiado. Por ser detentor de foro privilegiado, nós temos, então, nós temos jurisdições de categorias diferentes. Um responde perante o TJ, vamos lá, se estiver falando de Justiça Federal, um responde perante o TRF e o outro responde perante a subseção judiciária, o juiz federal de primeira instância. Como é que nós vamos determinar? São fatos conexos. Como é que nós vamos determinar a competência? É tudo atraído para o juiz de maior graduação. Vai tudo para o TRF. Beleza? E no concurso entre a jurisdição comum e a jurisdição especial, prevalecerá essa. Entre jurisdição comum e jurisdição especial, prevalecerá esta. Se nós tivermos crimes cometidos em conexão, em que, para um determinado delito, os crimes são cometidos em conexão ou continência, para um desses determinados delitos, a vara é especializada e os fatos são conexos, por exemplo, nós podemos ter a atração. Nós temos a atração de todos para essa vara, todos os delitos para a vara especializada. Artigo 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, e olha aqui para vocês verem a consequência da conexão ou continência. Se, não obstante a conexão e a continência, ou a continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade da jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante outros juízes, salvo se esses estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará ulteriormente para fim de soma ou unificação de penas. Então, se apesar de existirem conexão ou continência entre dois delitos, entre dois fatos, se nós tivermos processos andando de maneira, andando separadamente, aquele juiz prevalente, o juiz prevalente de acordo com quais critérios? De acordo com os critérios estabelecidos aqui no 78. De acordo com os critérios estabelecidos no 78, é que nós vamos saber quem é o juiz prevalente, a jurisdição prevalente. Neste caso, o juízo prevalente, ele avoca, ele requer, ele traz para si os outros processos, os outros fatos que são de sua competência em razão da conexão ou continência. Ele mesmo pode ter, ele, juiz, tem essa iniciativa, ele tem esse poder de avocar os outros processos. Beleza, gente? Se, por um lado, conexão e continência gera junção de processos, nós temos determinadas situações em que há a separação dos processos, por mais que os fatos sejam conexos ou por mais que haja continência. A exceção, a regra é a junção dos processos. A regra é a junção dos processos, né? Excepcionalmente, esses processos, eles correm de maneira separada, e é sobre isso que nós vamos falar na nossa próxima aula. Beleza? Algum questionamento aí, gente? Alguma dúvida? O tema, ele é meio complicado, né? Com competência, continência, conexão, é um pouquinho complicado, mas é um tema muito bom. Embolado, não é complicado. Mas ficou tranquilo. Beleza, gente, beleza. Então, ficamos por aqui. Acaba aqui em função do evento aí da semana que vem, nós vamos ficar muito tempo
Tem um evento semana que vem, depois dia 2 é feriado, né? Só na terça-feira da outra semana, daqui 15 dias. Daqui 15 dias a gente fecha competência. Beleza? Um abraço para vocês. Boa noite. Tenhamos todos uma excelente semana.